Noite. Estamos esperando aqui o pessoal chegar. Boa noite. Estão ouvindo? Espero que estão. Dá para ouvir? Boa noite, boa noite. A gente vai começar mais 2 minutinhos. Vamos dar início, ok? Esperar o pessoal mais um pouquinho para entrar. Ok, pessoal, vamos começar para a gente preservar o horário com todos. O nosso tema de hoje é, é chamado sobre o que é o Hametz e o que não é Hametz, o que a gente precisa ter dentro de casa, retirar de casa. Vamos hoje abordar e começar as próximas 2, 3 aulas falar ligado à festa de Pêssar. A gente tem uma tradição judaica onde na literatura explicam que 30 dias antes da festa, quando vai se aproximar uma festa, 30 dias antes a gente já começa os preparativos da festa. E assim com todas. Então, logo depois que terminamos com a festa de Purim, a gente vai começar já os nossos preparativos para a festa de Pêssar. E os preparativos que a gente vai falar hoje, vamos abordar o tema do que é o Hametz. O que é o Hametz, que é parte de uma das mitzvot, uma das obrigações que nós temos na festa do Pêssar, do que a gente não deve ter. Ou seja, nós vamos ter que cortar fora de casa o Hametz. Vamos tentar entender o que que é isso, o significado de tudo isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas fontes iniciais, que primeiro entender o que que é o Hametz, quando a Torá vai explicar para a gente sobre a festa do Pêssar, do alimento, e vai falar da matzá. O Hametz é explicado pelos nossos sábios na literatura do Talmud, que é qualquer alimento, seja ele comida ou bebida, que ele tem como base 5 espécies de grãos que são usados para serem feitos tipos de pães, que é o trigo, a cevada, centeio, aveia ou espelta. São 5 tipos de grãos e apenas esses grãos é que vão ter a proibição de, de fermentarem dentro da nossa semana do Pêssar. A palavra hametz, que a gente vai traduzir muitas vezes como fermento,
não é o fermento que é proibido no Pêssar. Muitas coisas podem fermentar, o vinho pode fermentar. O que se traz na festa do Pêssar é as 5 espécies diferentes de grãos, ok? É desses 5 tipos de espécies que a gente vai estar abordando o tema de hoje. Então, da onde vêm essas fontes? Então, no livro do Êxodos, que vai tratar da saída do povo de Israel do Egito, a gente já citou, acho que esse capítulo, capítulo 12 do livro Êxodos. Falamos sobre a contagem do tempo, lá falamos que é o primeiro dos meses que é contado. Depois que eles saem do Egito, eles recebem um mandamento, onde Deus ordena que eles vão fazer a oferenda da Páscoa, né? Ou seja, pegar o carneiro para sacrificar, e o sangue daquele carneiro vai ser marcado nos umbrais das portas das casas dos israelitas, e o anjo da morte vai pular sobre as casas que estão marcadas com sangue. Ou seja, essas casas que estavam marcadas com sangue vão sobreviver da 10ª praga do Egito, que é a morte dos primogênitos. A palavra Pessah, em hebraico, a palavra Pessah, que a gente conhece, Páscoa para o português, é passar por cima das casas marcadas com sangue. Em inglês, Passover, em hebraico, Pessah, para o português virou Páscoa. É, Justo hoje, que se comemoram no mundo cristão o domingo da Páscoa, o domingo da semana do Pêssar. A palavra se mudou de Pessar, com het no final, com esse som, para Páscoa, que a gente conhece hoje, de uma mudança do idioma quando traduziram, usaram do hebraico para o grego, do grego para o latim, e aí a gente chegou na Páscoa de hoje. A palavra Pessah, então, é passar por cima das casas, a 10ª praga, e assim se salvaram, e aquele carneiro que foi abatido era para ser feito, então, um churrasquinho dele, e ia se comer nesse dia da saída do Egito. O mandamento diz, o capítulo aqui 12 segue os versículos, e nesse dia que eles lembrariam essa saída do Egito, essa data de lembrança ia ser celebrada para todas as gerações. Ou seja, hoje, nós, mais de 3.300 anos depois da saída do Egito, depois das 10 pragas, depois de todo esse episódio, nós temos um mandamento de lembrar essa saída do Egito para todas as gerações, e com algumas regras de como lembrar. Então, no versículo 15, eles falam assim, diz assim a Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 12, versículo 15, diz: 7 dias comereis pães não fermentados. Mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas, por todo aquele que comer coisas fermentadas, ou hametz, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será banida de Israel. Ou seja, aqui o mandamento nos diz que vamos comer pão não fermentado no primeiro dia, né? E durante esses 7 dias não vamos ter nada fermentado do hametz na nossa casa. E ainda traz uma responsabilidade de quem tem hametz nessa semana, a sua alma está banida de Israel. Parece alguma coisa muito séria, então, o objetivo de, nessa semana, a gente tirar o hametz das nossas casas. Então, primeiro de tudo, a gente já tem uma coisa muito básica. Temos que, nessa semana, nos preocupar em não ter hametz. Então, já parte dos preparativos dos 30 dias antes da festa, as pessoas vão se preocupar em, pouco a pouco, não ter mais o hametz em casa. Ou seja, vão se planejar para que, na semana que vai chegar o Pêssar, já tenhamos terminado todo tipo de hametz. Primeiro, a gente vai ver que repete nesse capítulo várias vezes isso. Não uma vez, talvez Deus poderia ter dito uma única vez, e a gente já teria a mensagem dada, informada, mas vai se repetir várias vezes. No versículo 17, cuidareis dos pães não fermentados,
e depois vai novamente no versículo 19, por 7 dias, coisa fermentada não será encontrada em vossas casas, todo aquele que comer coisa fermentada, aquela alma será banida da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa fermentada comereis, em todas as habitações comereis pães não fermentados, se repete aqui com uma frequência muito grande, ainda vai continuar lá no versículo 34, que o povo de Israel, quando saiu, levou a massa que eles levaram antes de que fosse fermentada, e vai se repetir com a massa que tiraram do Egito, cozinharam lá os bolos e pães não fermentados, ou seja, se repete por algumas vezes, o que demonstra que deve ter uma importância muito grande essa lei. Não é à toa, na Torá, normalmente, uma regra é muito comum, não se usa palavras à toa. É, Dentro do que a gente tem o conhecimento das mensagens da Bíblia, do Pentateuco, não se usa palavras à toa. Tudo que tem um significado. Se repetiu várias vezes, está se mostrando aqui a ênfase que é sobre esse mandamento, sobre esse conceito do que é o Hametz. Então, primeiro de tudo, a gente já conhece que o Hametz, estamos especificamente falando de uma massa fermentada com 5 desses tipos de grãos: trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. Tirando isso, todo o resto que é fermentado não é nenhum problema, fermento de vinho, o que for, ok? Muitas pessoas vão achar que tudo que é fermento de casa tem que tirar. Não, apenas essas 5 espécies. E o que é, então, o pão não fermentado? É essa mesma farinha, sem ter o crescimento do que é o fermento. Então, a gente vai tentar agora entender. O fermento nada mais é do que o crescimento através do tempo, a massa que ela vai inchar, né? Não obrigatoriamente precisa ser um fermento colocado, basta misturar a farinha com água, o processo dela crescer naturalmente. E é isso que os nossos sábios vão ensinar do que é essa massa não fermentada. É uma massa que o tempo que vai ser usado na mistura dela com o pão vai ser um tempo muito, muito curto, muito rápido, para que não cresça esse pão. Esse é o trecho que a Bíblia quer nos ensinar. Vão ter outras várias citações em outras passagens bíblicas, mas com essa primeira é o suficiente para a gente começar agora a entender uma parte dos ensinamentos que nós temos. Então, vamos para o próximo slide aqui e vamos tentar entender o que os nossos sábios querem ensinar para a gente. Primeiro, vamos ver uma coisa curiosa. Quando a gente fala da festa do Pêssar, a festa do Pêssar ela tem 4 nomes tradicionalmente conhecidos. Temos um nome que é bem famoso, que é a festa de Pêssar. Assim chamamos em hebraico, Hag HaPesach, a festa da Páscoa, e assim as pessoas, quando ouvem o nome Páscoa, já logo lembram do episódio que é o anjo da morte que pula a casa dos hebreus que marcaram suas portas com o sangue. Então eles lembram do Pêssar, lembram daquela oferenda pascal. Essa é a conotação do nome do Hag HaPesach. Existem outros nomes para a festa do Pêssar que nós conhecemos. Um deles é a festa da liberdade, Hag HaHerut. Festa da liberdade significa que o povo de Israel agora vai estar livre. Falamos lá no versículo, no trecho passado, quando falamos da contagem do tempo, somos livres para controlar o nosso tempo. Não somos mais escravos do faraó, não somos mais escravos de ninguém, estamos livres para servir a Deus. Essa é a ideia da festa da liberdade. Temos o outro nome da festa muito conhecido, a festa da primavera. Falamos que o tempo que nós contamos lunar cada mês, graças ao mandamento da festa de Pêssar ser exatamente na primavera, a gente pode ter um equilíbrio entre o calendário solar e lunar, e com isso a festa da primavera sempre no Pêssar, e o significado da primavera, que é o florescimento, é o nascimento ou renascimento, está ligado diretamente com a nossa ideia da festa
do povo de Israel saindo de um status de tribos para se tornar uma nação, o nascimento da nação de Israel. Ou seja, a festa do Pêssar, a festa da liberdade, é a festa do nascimento do povo de Israel com o conceito de povo, com o conceito de nação, deixando de ser 12 tribos que estão convivendo e escravizadas no Egito. Passam de um status tribal para um status de uma nação, de um povo, uma nação. E mais um último nome que vai aparecer, bem comum, é Hag HaMatzot, a festa das matzot. Matzot, que é o pão não fermentado. A matzá é o pão não fermentado. E aqui uma coisa curiosa que eu trouxe para vocês verem, que a palavra matzá, aqui escrita, é bem parecida com a palavra hametz. A palavra matzá, ela é, deixa eu pegar ver se está funcionando aqui, um laser pointer talvez ajude aqui para facilitar. A palavra matzá é composta de 3 letras, a letra mem, a letra tzadik e a letra rei. A palavra hametz, em hebraico, é composta com a letra também mem, também tzadik e com a letra het. Essas duas palavras, elas têm uma gemátria em hebraico, uma numerologia, com apenas 3 números de diferença. A letra het vale 8, a letra rei vale 5, mem e tzadik vão valer 40 mais 90. Significa 135 é o valor numérico da palavra matzá, e a palavra hametz, o valor numérico dela é 138. Na numerologia, o que difere uma matzá de um hametz são apenas três coisas, ou o número 3. A gente entende que uma matzá é um pão não fermentado e o hametz é um pão que se fermentou, passou um tempo e ele cresceu. Os nossos sábios trazem na literatura da Mishnah, da tradição oral, algumas passagens interessantes. No livro Ética dos Pais, em hebraico Masechet Avot, ou Tratado de Avot, Tratado dos Pais, tem a seguinte ideia, o seguinte pensamento, né, de um dos sábios, que diz o seguinte, que a Kiná Teavá Ve'akavod, que os ciúmes, a luxúria e a honra, tem aqui a tradução, ela tira a pessoa desse mundo, tira a pessoa do mundo. Assim diz o Tratado de Avot. Algo muito forte, né? 3 coisas que tiram a pessoa dessa realidade que a gente vive. Um dos sábios, Rabi Yoshua, ele dizia o seguinte, que o Ainará, o mal-olhado, o Yetzer Hará, o desejo pelo mal, o instinto do mal, e a Sinat Abriot, e o ódio que tem sobre a humanidade, isso tira uma pessoa também do mundo. Ele traz aqui uma outra ideia de 3 coisas que vão tirar a pessoa do mundo. E aí, depois de anos e anos de estudos, alguns pensadores modernos tentaram interpretar o que esses sábios querem ensinar para a gente. E trazem para a gente uma conexão entre essas duas Mishnayot, esses 2 ensinamentos orais do Tratado de Avot. Esses 2 ensinamentos, eles fazem uma conexão, e eles falam que o ciúmes, ele é o mal-olhado. A luxúria é o instinto mal, o desejo do mal que a gente tem, um instinto maligno. E a honra é o ódio pela humanidade. Existe uma relação direta entre como nós usamos os nossos sentimentos e como você trata de cuidar para que o nosso ser não seja despertado pelos ciúmes, pelo mal-olhado, pela luxúria, pelas más inclinações, más vontades, pela busca de honrarias, odiar o próximo. Como a gente pode, de alguma forma, educar o nosso ser para que a gente preserve essa integridade e viva no mundo? Porque se a gente
se deixar levar por essas vontades, por esses desejos, a gente perde o mundo, a gente perde o nosso senso de existência. E aí vem exatamente o segredo que os nossos sábios querem trazer com relação a matzah e o hametz. Uma coisa curiosa, hametz e matzah, o que vai diferir entre eles é um número 3 na numerologia, mas na prática, se eu pego uma farinha e misturo com água, se eu fizer isso rapidamente, vai virar uma matzá, um pão achatado, um biscoitinho, um creme cracker, o que for, como quiser definir. Se eu fizer isso rápido, sem deixar o tempo passar, ele não vai fermentar. Em hebraico, a palavra hametz vem do verbo leachmitz. Leachmitz, eu trouxe aqui também, leachmitz, tem o conceito de perder o momento ou passar o momento. Vou dar um exemplo como no hebraico é interessante. Se por acaso a gente está esperando no ponto de ônibus e estamos lá esperando o ônibus passar e por alguns minutos você resolveu ir para dar um giro e o ônibus passou. Você irmatsta, você perdeu o ônibus. Perdeu aquele momento que o ônibus passou. Pode ser o trem, pode ser o avião, pode ser o que for. Aquele minuto que você perdeu, isso em hebraico é ahmatzah. Perdeu o momento. Perdeu o momento quer dizer passou do tempo. Essa é a ideia da matzah. A matzá, ela não pode passar do tempo. Na hora que passa do tempo, ela virou hametz. Ela se fermentou. Na prática, a gente conhece um pão quando ele começa a ganhar volume, né, ele incha, ele está fermentando. É o tempo que vai fazer isso acontecer. Então, os nossos sábios explicam que a diferença entre o hametz e o matzá é o tempo que vai se esperar. Diz os nossos sábios, para fazer hamatzá tem que ser até 18 minutos, tem que ter uma agilidade, uma palavra em hebraico que é ensinada muito na mística, chamada zrizut. Zrizut em hebraico significa agilidade. Ou seja, para que as coisas tenham que ser feitas de forma ágil e não vamos enrolar um pouquinho, vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, vamos empurrar com a barriga. A ideia toda entre a diferença do hametz para matzá está exatamente no conceito da agilidade. Esse é um dos critérios que os nossos sábios falam, o porquê nessa festa, que é o nascimento do povo de Israel, nessa festa que vai ser o marco que temos que lembrar para todas as gerações, uma das lições é, primeiro de tudo, agilidade. As coisas têm que ser feitas e o quanto antes melhor. E não enrolar para amanhã, adiar para depois de amanhã, empurrar com a barriga. Ou seja, o conceito que os sábios dizem para a gente, o que significa matzá, o que significa tirar o hametz das nossas casas, não é apenas eu pegar o meu pãozinho, o meu brioche, minha halá bonitinha e tirar de casa. Não estamos apenas falando de uma coisa prática de tirar o pão. Para isso, não precisaria de 30 dias antes nos preparar para a festa. Basta 5 minutos. Você vai lá no teu armário onde você guarda a comida, tira o pão e joga fora, queima o pão e pronto. Ou não compra pão nos últimos 2, 3 dias e consome o pão. Chega na festa do Pêssar, não tem mais pão. Mas não é apenas esse ato de tirar o pão. Para isso não precisaria os nossos sábios falarem 30 dias antes se prepare para o Pêssar. Estamos falando de mentalizar, interiorizar o que significa tirar esse fermento de dentro de nós. O que significa tirar essa enrolação que a gente tem dentro de nós, deixando o tempo passar em vez de fazer as coisas que têm que ser feitas. Essa é a ideia número 1 que vem falar para a gente o conceito da matzá. Matzá é algo que tem que ser agilizado.
a ideia que vocês vão poder ver melhor, a característica, né, da massa fermentada, do que é a matzá, diferente do hametz. O hametz é uma massa que fermentou, ela inchou, e essa fase de inchar, encher de ar, porque um pão, a farinha com o seu fermento que passa o tempo lá, ele não difere da matzá de nada. O que tem ali é apenas ar, ou seja, o que vai estar dentro de um hametz é muito vazio, é um ar. E esse ar a gente chama, na linguagem dos nossos sábios, de orgulho e ostentação. Realmente, ou seja, o ser humano, se ele tem que se preparar 30 dias para o Pêssar, não basta apenas tirar o pão da sua casa, e sim, ele tem que esvaziar esse, esse ar que incha, esvaziar o orgulho, esvaziar a ostentação, a arrogância, para se transformar de um hametz numa matzá. Então, parte do que é o processo de preparo para o Pêssar não é apenas uma coisa prática de tirar do armário o pão, e sim tratar de que o conceito de agilidade tem que estar sendo a base para o nosso renascimento. Se a festa do Pêssar, a cada ano, estamos nos libertando da escravidão, se a cada ano estamos nos tornando uma nação livre, como queremos eh, nos tornar de forma como nação livre? Normalmente, a gente costuma dizer na psicologia, com crianças, quando recém-nascido, tudo que ele absorve nos primeiros anos da vida, assim vai ser a sua formação para toda a vida. Então, assim é na história de Pêssar. É o nascimento do povo de Israel, e a ênfase que é dada nos versículos do capítulo que a gente leu, não uma, nem duas, nem três vezes, foram mais vezes enfatizando de que não deixemos o nosso pão fermentar. Significa não vamos encher de arrogância e orgulho e de ostentação dentro daquilo que é simplesmente farinha com água, né? A matzá, ela é apenas farinha com água, fina, plana, o que vai nos remeter a um conceito de humildade, né? Ou seja, o Pêssar, né, aqui a gente traz um dos ensinamentos de que o Hametz ele vai estar relacionado à arrogância, e nessa semana a gente está ordenado a exterminar a arrogância, tirar de nossas casas. Na véspera do Pêssar, nós queimamos o Hametz, nós vamos dar um sumiço na arrogância, no orgulho, na ostentação, e é isso que se prepara como base do DNA dessa nação que vai nascer no Pêssar. Todas as gerações, 3.300 anos que o povo judeu faz esse processo, 30 dias antes da festa, um preparo de como vai ser o nascimento, o renascimento do povo, e isso começa com cada indivíduo, porque uma nação é feita de pessoas, não é um nome solto, somos um grupo de pessoas, e o papel do judeu, então, nesse processo de preparação para o Pêssar, começa com tirar de dentro dele todo esse ar, tudo isso que incha e fermenta, transformando a matzá num hametz. Usando as palavras dos sábios da ética dos pais, então, ciúmes, luxúria, honra, mal-olhado, os desejos, as vontades, os maus instintos e o ódio para com o próximo, tudo isso é parte de um processo que nos faz fermentar. Ou seja, se eu quero trabalhar o conceito de estar me preparando para o Pêssar, começo do ponto de vista filosófico, de pensamento, como me tornar e transformar, ser uma matzá, um ser humano mais humilde, sem todos esses ares que nos incham, né? Cheio de orgulho, enche de ar, se enche de
sou isso, sou aquilo, né? E ser mais farinha fina e plana, como a matzá. Essa é a parte da ideia. Então, quando os nossos sábios eles falam que temos dentro de cada ser humano criado, quando Deus criou o homem, ele tem dois instintos, o instinto bom e o instinto mau. Então, a briga do instinto bom com o instinto mau, ele vai passar por exatamente por esses dois mandamentos de exterminar o hametz e comer a matzá, né? A limpeza do hametz não é apenas de fazer agora um tratamento de casa, fazer lá a limpeza, varrer a casa, tirar os móveis. Não é uma escravidão para a limpeza da festa, não. É a limpeza de dentro de nós. Limpar todo o mal que a gente tem, todo o ciúmes que a gente tem, todo o orgulho que a gente tem, a arrogância, isso tudo que está dentro de nós, que é o Hametz, vamos nos preparar para exterminar isso durante esse preparo todo durante a semana. Muitas vezes, as pessoas têm um questionamento: como que eu tiro isso que eu tenho dentro de mim de mal? Então, o rei Davi, ele nos ensina que existe uma regra muito interessante, num dos salmos famosos, ele fala, Ohev yamim liratov, né, netzor leshon hamirá, ele fala como você pode trancar a tua língua das más falas, né? Então ele fala, Sur merav asetov, se afasta do mal e faça o bem. Essa regra que ele traz é interessante, que não basta você tratar de limpar todas as coisas ruins que temos, não basta apenas ficar tirando, eu vou tirar os ciúmes que eu tenho dentro de mim, eu vou tirar a honraria que eu busco, vou tirar tudo isso. Não basta somente tirar o mal, você tem que fazer o bem. Ou seja, muitas vezes, quando você está envolvido em fazer o bem, você já nem mais lembra da busca de honrarias, você nem mais busca ciúmes, nada. Você já, ao tempo que você está agindo, atuando com fazer o bem, você está tirando do espaço todos esses andamentos que não são agradáveis, de encher de orgulho, de arrogância. Então, é um conflito entre o bem e o mal. Fazer o bem é parte de limpeza do Hametz. Então, a gente tem esse costume que é em Pessah, e para muitas festas é comum usar essa mesma regra. 30 dias antes da festa, a gente se prepara para a festa. Então, todas as festas têm um preparativo não somente físico, mas espiritual, mental, psicológico, de como eu devo estar entrando nessa festa pleno. Então, no caso especificamente da festa de Pessah, que nós temos um nome para isso, Yetziat Mitzrayim, em hebraico, ou também saída do Egito, a palavra Mitzrayim, que é o nome do país Egito, tem mais de um significado. Entre eles, saída dos apertos, Meitzarim, ou dos Yetzarim, dos instintos, ou seja, saída dos apertos e dos instintos que cada um de nós tem. Cada um de nós vive um conflito dos instintos e das vontades. Cada um de nós, a cada ano, temos uma saída do Egito pessoal. Tivemos, há 3.300 anos atrás, uma saída do Egito faraônica, hollywoodiana. Moisés tirou o povo do Egito, mas nos 3.300 anos seguidos, nós continuamos saindo do Egito. Cada um de nós temos um processo interno de saída do Egito, buscar sair dos nossos apertos, das nossas prisões, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas más vontades. Cada um tem o seu Egito. Cada um de nós olha para o espelho e vai procurar o seu Egito dentro de si e tem agora 30 dias de preparo para sair de dentro do Egito. Quando a gente vai comemorar que um dos nomes da festa é a festa da liberdade, o povo já saiu do Egito há 3.300 anos, já não tem mais ninguém escravo, mas ainda tem muitas pessoas que vivem numa escravidão mental, numa escravidão psicológica,
numa escravidão de servir a moda, de servir o que o padrão diz da sociedade, e nós tratamos a festa de Pêssar como a festa da liberdade, não para andar com uma calça jeans azul rasgada, não, não. A festa da liberdade é de estar livre para servir ao Criador. Ou seja, a gente vai se liberar de todos os nossos maus instintos, tudo que nos envolve, para passar por cima de todas as barreiras, passar por cima dos desafios, que é essa festa do Pêssar, passar por cima, e vamos chegar ao nosso maior momento. Temos dois grandes papéis que temos no mundo. Um deles é de ser o servo de Deus, né? Saímos de uma escravidão onde servíamos um faraó, servíamos a outro homem, e a gente passa para o status de servir a Deus. Prestar um serviço a Deus significa viemos para esse mundo para uma missão que nós, cada um de nós, numa busca contínua, tentando encontrar, e quando a gente termina, estamos prontos para terminar nossa missão nesse mundo, servir a Deus na missão para a qual eu vim. E tem uma outra definição do que nós viemos aqui, é de ser filho de Deus. Várias vezes vai aparecer também em passagens bíblicas, Banim Mastem Lashem Elokechem, filhos para Deus, Beni Bechori, meu filho primogênito, em várias e várias passagens, onde nós somos tratados como filho de Deus, e nós tratamos Deus como nosso pai, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Ou seja, temos dois status de como nos relacionar com Deus, como servos e como filhos. Durante o Rosh Hashanah, nós lembramos isso também. Aqui na nossa semana do Pêssar, que vamos ter, a gente vai tratar muito claramente de que somos servos, saindo da escravidão do humano para sermos escravos de Deus. Eved Hashem. A palavra Eved, que é escravo, é a mesma palavra de avodá, de trabalho, de serviço. Todo o nosso trabalho para com Deus. A palavra avodá, muitas vezes também quando se traz na literatura, avodá está relacionado com oração, com reza, com pedido. A avodá que se fazia no templo, os serviços que se faziam nos templos primeiro e segundo templo, de sacrifícios, onde se levavam. O que é o sacrifício? É um sacro ofício, é um serviço religioso, é um ofício sagrado, onde era levado para o templo, uma forma de se aproximar de Deus. Então, o Eved Hashem, o escravo de Deus, o servo de Deus, ele está se aproximando de Deus. Toda a nossa ideia de que quando saímos da escravidão para um faraó e agora vou servir a Deus, eu vou me aproximar de Deus. Então, para me aproximar de Deus, eu tenho que me libertar de muitas coisas que me prendem. Essa saída do Egito, muitas coisas que me prendem, as coisas às vezes físicas, as coisas que me enchem o peito de orgulho. Olha como eu sou bom, olha como eu sou grande, olha como eu sou isso. E aí vem a festa de Pêssar e fala menos. Hametz e matzah. Corta fora o hametz, deixa só a matzah. Tira a diferença dos 138 para os 135 na numerologia. Tira o ciúme, tira a luxúria, tira as honrarias, tira esse teu mal olhado, tira esse teu mau instinto, tira essa tua busca de honrarias e ódio ao próximo. Ou seja, faz um trabalho interno. 30 dias, talvez algumas pessoas precisem de 30 anos, mas, diz os nossos sábios, 30 dias para se preparar nesse momento de chegar na festa da noite da Páscoa e estarmos prontos para entrar numa nova ordem de como viver. A noite do Pêssar, ela é uma noite na qual nós falamos que ela tem um ceder, uma ordem, um sistema. É um sistema que vai servir de um modelo educacional para passar de geração para geração,
Não é à toa que nós hoje, 2024, 3.300 anos depois da saída do Egito, seguimos fazendo o mesmo tipo de leitura, o mesmo tipo de ritual, a mesma matzá, o mesmo 4 copos de vinho, ou seja, os rituais da nossa noite da Páscoa, da nossa noite numa mesa onde a família toda se reúne, não pode ter conseguido passar tantos e tantos e tantos séculos, milhares de anos, sem ter um segredo dessa, e podemos dizer assim, dessa fórmula de longevidade dessa festa. E não só de uma festa com longevidade, como também uma festa que, em algumas pesquisas de comportamento sociológico no mundo judaico, lembro de algumas vezes terem já feito essas pesquisas, quando se pergunta qual é a festa do calendário judaico mais presente, mais marcante para cada um, a maioria escolhe Pêssar, sendo a mais difícil, a que dá muito trabalho para limpar, a que é muito tenso, é longo, é uma festa com muitos e muitos detalhes. E é justo essa festa que é a festa mais marcante da família judaica. E é a festa que garante a transição de uma geração para outra. Para muitos, vão dizer que o segredo da festa está na noite do Pêssar, aonde o neto senta no colinho do vovô e assim ele recebe a transmissão de uma geração para outra geração. A responsabilidade de transmitir o que era lá atrás, no passado, as nossas orientações de como servir a Deus, como combater todos esses tipos de fermentações que insuflam o peito do homem, se achando ser o mais inteligente, o mais rico, o mais isso, o mais aquilo, e ensinando que a festa de Pêssar é a festa da humildade. A matzá como o grande símbolo da humildade, que vai representar, só com ela a gente vai sair para a nossa jornada de liberdade. A gente não sai do Egito com quilos e quilos de comida, não, saímos com uma comida muito, muito pouquinha e mesmo assim sem ter tempo de fermentar e saímos às mãos do milagre divino, ou seja, nos entregamos a confiança plena de que seremos salvos por Deus nessa jornada no deserto. Então, esse ceder que nós teremos na noite da Páscoa, depois de todo um preparativo para chegar nela, tem um motivo de nos trazer a realidade de estou livre para servir o Criador. Então, esses são os princípios que a gente pode dizer com relação à parte da Hametz e Matzah. O que a gente tem que tirar da nossa casa? Logicamente que na prática dos dias de hoje nós temos todo o cuidado de, na semana que antecede o Pêssar, procurar não mais comprar, estocar e ficar trazendo para dentro de casa bolo, biscoito, pães, etc. Vamos tirar todos os tipos de hametz que estão nas nossas voltas. Isso, por um lado, prático, vai ajudar a gente também a mentalizar e a visualizar de que não ter isso já me transforma também num ser que começa a refletir interiormente, também tirar dentro de mim o meu hametz. Ou seja, não é só uma coisa prática, mas o prático vai me ajudar, vai me inspirar, vai me servir de modelo para também no meu interior fazer o meu trabalho interno de contenção, de diminuir um pouco da minha arrogância, diminuir um pouco do meu orgulho, diminuir um pouco da minha luxúria, diminuir um pouco da minha busca, correria atrás das honras, ou seja, esse meu preparo começo de uma forma física, mas ele vai ser um exemplo para a minha vida metafísica, além do que eu estou vendo na minha mesa,
de tirar o pão, de guardar, esconder, vender, queimar, todas as práticas que são feitas na véspera do Pêssar, mas isso é muito rápido de fazer. Tirar o pão do armário e levar lá para a fogueira e botar fogo no resto do pão, isso vai levar 10, 15 minutos. Agora, tirar os ciúmes, tirar a busca de honraria, tirar o ódio pela humanidade, tudo isso daí precisa de muito tempo para ser trabalhado. O homem tem que se olhar no espelho e entender que ele tem que trabalhar em cima disso. E não dá para esperar para amanhã. Não dá para falar, vou marcar amanhã uma sessão terapêutica com a minha psicóloga. Não, isso aqui é o conceito que a Kabbalah explica de zrizut, agilidade. Você tem algo de bom para fazer, faz agora, não espera amanhã, não enrola, não empurra com a barriga, seja uma pessoa ágil. Faça o bem, faça o que precisa ser feito, isso vai te preparar nessa fase de exterminar o Hametz e dedicar essa semana inteira para Matzah. A gente tem a mitzvah de apenas na noite do Pêssar comer Matzah. Não temos nenhuma mitzvah de comer Matzah hoje, nenhuma mitzvah de comer Matzah o ano inteiro. Uma única noite nós temos mitzvah de comer matzah, que é a primeira noite. Lá tem uma mitzvah específica, mas o hametz é proibido na semana inteira. Ok? Eu posso não comer matzah 6 dias. Comi a minha primeira noite, o primeiro dia, comi a matzah, fiz a minha parte. Agora, não sou obrigado a comer matzah, mas também sou proibido de comer o hametz. Ou seja, se eu não quiser me esforçar em ser uma pessoa humilde, ok, já fiz a minha obrigação, mas não vou deixar que o hametz me influencie. Não vou deixar que essa semana esses tipos de orgulho, arrogância, ostentação, todas essas coisas de mal olhado, me faça inchar por dentro e me tornar um ser humano fermentado. A ideia toda é um combate dentro de cada um de nós, como nos preparar para essa festa, uma vez que, como disse lá no versículo bíblico, de que aquele que tem Hametz em Pessah, ele vai ser banido do povo de Israel. Ele é banido, ele é cortado, ou seja, para fazer parte da nação, você começa com um comportamento adequado. Para você ser parte da nação de Israel, você não pode ter orgulho, você não pode ter arrogância, você não pode ter maus instintos, ódio ao próximo. Tudo isso tem que ser cortado. Se você vive com esses critérios, você é banido do povo de Israel. Como falou os nossos sábios no Pirkei Avot, você tira uma pessoa do mundo. Usar esse tipo de vestimentas, a cara dos ciúmes, ou a cara da luxúria, ou a cara da busca de honrarias, esse tipo de atitude vai te afastar das pessoas a ponto de você perder o mundo. Você está fora do mundo, está numa outra realidade. É isso que os nossos sábios procuraram nos ensinar durante séculos e séculos, e a gente tem hoje um momento, estamos 3 semanas em preparativos já para a nossa festa de Pêssar. Vamos falar também nas outras aulas de rituais específicos, significados específicos sobre o Seder, sobre o que come, o que se fala, o que é esse modelo educacional tão importante que passa 3.000 anos e a gente repete ele na noite como se fosse uma nave espacial de passar o tempo e viajar até o faraó do Egito e chegar até os nossos dias. Que noite tão transcendental é essa, a noite da Páscoa? A gente vai falar sobre isso, mas o importante é como começam os preparativos para chegar na noite do Pêssar sem Hametz. Então é um trabalho, é um esforço, não é simples, de procurar ser ágil e tudo que a gente está acostumado a empurrar com a barriga, cortar, cortar essa atitude de empurrar com a barriga e vamos ser
aqueles que fazem como a matzá é, farinha com água e pronto, não espera enrolar. Passou os seus 18 minutos, perdeu. Não vamos se focar no que as pessoas dizem, todo mundo fala, todo mundo tem. Não. Você agora, cada um de nós, queremos fazer parte do povo de Israel, é farinha com água, pura, sem muitas, o que o outro tem, olha o que ele tem, olha como ele ganhou, esses ciúmes, tudo isso mal olhado, corta fora. Cortando isso fora, a gente vai começar uma semana, uns preparativos para um Pêssar de forma mais plena, mais saudável, podendo de verdade servir a Deus da melhor maneira. Espero que tenham captado essa primeira. Vamos ter mais 2, 3 aulas com o tema de Pêssar. Abordamos hoje a ideia filosófica, por que tantas vezes o mandamento bíblico faz ênfase na matzá e não no hametz. Então, algumas lições, alguns direcionamentos para que cada um possa refletir, dialogar com seus parceiros, amigos, vizinhos, parentes sobre essas ideias que vai ajudar a nos preparar para a noite do Pêssar. Ok? Se vocês têm perguntas, fiquem à vontade, podemos liberar microfone, podem perguntar. Cadê aqui? Vontade de liberar microfones. Quem quiser perguntar. Quem queria perguntar? Como é que eu faço para liberar aqui para perguntar? Alguém quer perguntar? Oi. Bom, todo mundo pode falar agora, eu acho. Ou não. Muito boa a explicação. Toda Arabá. Que bom, fico feliz. Fico feliz. Vocês vão ter o vídeo mais 1, 2 dias. O pessoal do escritório vai colocar o vídeo dentro do YouTube, e aí vocês vão ter lá para poder assistir novamente, para, se quiser passar para amigos, já foram as outras que também estão salvas lá, podem comunicar, convidar, e teremos a próxima na semana que vem. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Igualmente. E nos veremos, se Deus quiser, a próxima semana, na mesma hora. Ok? Muito obrigada, muito Um boa aula, bem abraço. explicada, Obrigado. Muito bem obrigado. explicada. Que bom. Um grande abraço a todos. Obrigada, Tchau, tchau. Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.